Boa tarde, eu sou Carlos Caval. Hoje é quarta-feira, dia 15 de março de 2023. Estamos aqui para mais um Oriz Podcast. Queríamos antes lembrar a todos e todas que vocês podem se inscrever no Spotify, no YouTube, enfim, para receber as notificações, né, dos nossos podcasts, né? E indo direto ao ponto, né, nós temos uma semana dos mercados muito nervosos, né, à frente aí de importantes decisões de política monetária nessa semana e na semana que vem. Nós vínhamos, né, desde a semana passada alertando para a sequência de dados, né, importantes, relevantes, né, que balizariam a decisão, especialmente do Federal Reserve na semana que vem. Tivemos o mercado de trabalho e nessa semana dados de inflação, mas sobreveio, né, a importância, né, dos indicadores econômicos, uma onda muito forte de instabilidade financeira, começando já no final da semana passada com os problemas, né, e posterior liquidação do Silicon Valley Bank nos Estados Unidos, o Signature Bank também, e nessa semana, né, e particularmente hoje, problemas aí ligados ao sistema financeiro europeu. Marcos, então, o que fica, qual é o balanço, né, desse momento, né, por um lado, né, informações econômicas aí que eventualmente sustentariam ainda a necessidade de alta de juros, mas, né, ao mesmo tempo, né, existe um sentimento aí de cautela por conta dessa instabilidade financeira, né, e a incerteza, né, que ela traz para os mercados, para a oferta de crédito, enfim. O que você está achando? Então, Caval, acho que aqui vale a pena fazer uma breve recapitulação, né, dos eventos, né, sem entrar em grandes detalhes, né, mas exatamente uma semana atrás, né, a gente teve o episódio do Jerome Powell no Congresso, né, fazendo seu testemunho semianual, onde ele disse, né, que iria ponderar a possibilidade de subir os juros, né, na reunião da próxima quarta-feira em 50 pontos base, né, dado a força dos indicadores, dos dados de inflação. O fato é que passados aí uma semana, 8 dias, né, o cenário mudou bastante, né, os insumos aí que o Fed terá na mão para fazer sua decisão são bastante mais complexos, né, vão além, né, dos dados econômicos, acho que é isso importante colocar, né, a gente teve na sexta-feira, inclusive um podcast que a gente comentou os dados do mercado de trabalho, que foram de mistos para um pouco mais fracos, né, o que ali por si só ajudaria a ideia de que o Fed iria para uma alta de 25 pontos base, né? E aí a gente sinalizou que a gente ficaria muito na dependência do dado de inflação que saiu ontem, né? O dado por si só, o dado de inflação ontem veio pior, né, qualitativamente do que se imaginava, né, por conta ainda de uma pressão de preços de serviços bastante forte, né, uma aceleração em relação aos últimos meses, né? Uma das métricas que o Fed mais olha foi a leitura mais alta em 5 meses, né? Diante dessa conjuntura, né? Se a gente pesasse aí a questão da quebra do SVB e do Signature Bank, né? E mais no mercado de trabalho, jogaria o Fed sem dúvida nenhuma para uma alta, nem que fosse de 25 pontos base na semana que vem. Mas aí a gente teve o advento, né, dos acontecimentos aí de hoje, né? O Credit Suisse, né, e com quedas bastante significativas nos preços da ação, né? Acho que isso deflagrou aí uma preocupação que vai além, né, do econômico, né? A questão das repercussões financeiras em termos de estabilidade, né? A questão que fica agora, antes mesmo de pensar em Fed, daqui a pouco a gente pode comentar um pouquinho mais, é o que o Banco Central Europeu, né, o ECB, vai fazer amanhã. A questão de 10 dias atrás, a presidente do ECB, né, a Lagarde, deixou bastante claro que a intenção era em subir em 50 pontos base os juros na reunião de amanhã, né? E agora fica muito... E aí? Diante dessa nova realidade de novo estresse nos bancos europeus, né, não só no Credit Suisse, mas outros bancos europeus, vale a pena, né, do ponto de vista estratégico, continuar com a ideia de subir 50 pontos base,
subir 25 pontos base ou nem subir os juros, né? E aqui tem uma reflexão que é importante a ser feita, né? Não só a questão de que se você tiver aumento de juros em meio a um momento de estabilidade financeira, você pode acabar retroalimentando uma dinâmica muito negativa, né? Você tem uma questão de que a piora do crédito, que é isso que está acontecendo, né? Se a gente tem problemas no sistema bancário, seja americano, europeu ou em qualquer outro lugar do mundo, o que a gente tem de fato, né, é uma piora, um aperto das condições de crédito. Que no final das contas é um dos objetivos da política monetária. Você quer segurar a economia para a economia rodar numa velocidade um pouco mais lenta, e um dos objetivos é você segurar o crédito. A economia com juros maiores segura o crédito. Então, aqui pode ter uma equivalência, no final das contas, né? Se a gente tem um problema no setor bancário, né, um estresse no setor bancário, que ainda que seja contido, né, por ações dos reguladores, né, você vai afetar a predisposição dos bancos a emprestarem. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. A gente vai ter um aperto das condições de crédito daqui em diante, que pode ser equivalente a uma alta de 25, duas altas de 25. Então, será que os bancos centrais vão ponderar o efeito secundário desse estresse de mercado sobre a desaceleração econômica? Eu acho que é possível. É possível que isso entre no peso, na hora que você colocar na balança, isso pese para algum lado, né? É muito difícil precisar aqui se o ECB amanhã na reunião vai conseguir fazer esse tipo de julgamento. É um julgamento muito impreciso, né? Seria uma coisa muito mais de sentimento ali das autoridades. Mas acredito que hoje, aos olhos de hoje, me parece ser bastante possível que o ECB, a Lagarde e seus diretores vá nessa direção, né, de sinalizar que eles possam vir a fazer uma redução menor que os 50 pontos base ou até não fazer essa alta diante da realidade, né, que a gente está vendo especificamente hoje, né, mas que ficaria aí, né, uma lição ou pelo menos uma necessidade de angariar mais dados econômicos até a reunião seguinte para assim retomar o ciclo de alta, né? Estamos colocando isso aqui no rol das possibilidades, né? Acho que nem eles sabem exatamente o que vem pela frente, mas o ponto a inflação vai ceder na velocidade necessária para que todo o ciclo seja interrompido, seja na Europa ou nos Estados Unidos? Eu acho que se a gente julgar pelas ações bastante enfáticas do Tesouro e do Federal Reserve no final de semana, que surtiram efeitos, e se a Europa adotar alguma coisa parecida nesse sentido, para tentar conter os estragos, né, ou pelo menos as repercussões mais negativas sobre o setor bancário europeu, é possível que a Lagarde e a sua equipe ali postergue a alta de juros, né, para angariar mais dados econômicos. De manhã a gente tinha uma cabeça, de manhã parecia que a gente tinha uma realidade, agora à tarde já houve novas informações, então é tudo muito fluido, é difícil trazer alguma informação com bases bastante sólidas, mas eu diria, aos olhos de agora, do momento, é de que é bastante possível que o ECB acabe decidindo por postergar a alta, mas deixar claro que o trabalho em cima de combater a inflação ainda não está terminado. Acho que o contexto que nós vivemos nesse momento é diferente, né, daquilo que acabou se transformando na maior crise financeira, né, dos últimos 90 anos, em 2007, 2008, né, quando a gente teve, né, os problemas do mercado imobiliário americano, né, os problemas de excesso de alavancagem, de instituições financeiras não bancárias, né, não reguladas, né, se chamou até na época dos shadow banks, né, os bancos sombra, e isso arrastou, né, uma série de instituições financeiras que hoje se chama de sistemicamente importantes, né, porque tem um peso, né, no sistema financeiro local e internacional muito relevante e cuja quebra pode gerar, né, ondas negativas do ponto de vista de aversão a risco e contração de liquidez, contração de crédito, né? E desde então os bancos centrais, os reguladores, eles têm atuado no sentido de evitar, né, por uma série de normas e regras, né, que foram estabelecidas desde então, que existam momentos, né, semelhantes àquele lá de 2007, 2008. Então, a estabilidade financeira virou, né, uma função
muito mais importante dentro dos bancos centrais. Parece, né, que esses eventos que nós tivemos no final da semana passada, o SVB, o Resolution Bank, etc., eram coisas mais localizadas, são instituições financeiras, ou eram de porte médio, relevantes, portanto, né, mas não num sentido de trazer um risco sistêmico, né? Até porque, numa circunstância como essa, a tendência é a liquidez sair dessas instituições medianas e ir para os grandes bancos, quer dizer, eles acabam tendo o benefício de uma situação de ampliação de liquidez, né? É diferente o que a gente está vendo hoje, né, no noticiário, no caso do Credit Suisse, porque aí trata-se de uma instituição sistemicamente importante, né? Então, os mercados, portanto, estão muito mais inquietos nesse sentido, né? Mas, mesmo assim, nos parece que estamos falando de coisas isoladas, né? Não é uma onda de contágio, né, que veio dos Estados Unidos para a Europa, não há relação, né, entre essas instituições, o tipo de ativo que elas operam, enfim. Então, isso exige muita atenção, né, dos reguladores, dos bancos centrais. Acho que até a situação do ECB nesse momento, né, é mais difícil, né, porque você tem uma instituição sistemicamente importante, né, dentro da Europa, né, embora num país que não faz parte, né, do euro, e a reunião do ECB é amanhã, né? Então... acho que, Caval, assim, tem um ponto interessante que até eu estava refletindo esses dias, né? Em algum momento no final do ano passado, né, a gente teve aquela barbeiragem, né, vamos dizer assim, fiscal na Inglaterra, né? A Liz Truss fez um anúncio de um pacote fiscal desastroso, né, que inclusive custou o cargo a ela, né? Ela teve que renunciar poucos dias depois, né? E que o BOE, né, o Banco Central Inglês, acabou tendo que entrar, né, entrar no sentido de injetar liquidez no sistema, né, mas ele foi muito claro no sentido de dissociar o que era um instrumento para trazer estabilidade, né, para o sistema financeiro local e o que é política monetária, o que era a condução da política monetária. Tanto é que nas reuniões seguintes o Banco Central Inglês continua apertando os juros, né? Assim, a questão que se coloca aqui, na minha opinião, é se o que aconteceu com os bancos americanos, se o que está acontecendo com os bancos europeus seria equivalente a isso, né? No sentido em que o Banco Central Europeu pode vir a falar, olha, tem uma questão de liquidez, tem uma questão bancária aí que a gente ataca com outros instrumentos e seguiremos com a trajetória dos juros conforme a gente já vinha sinalizado. Eu acho que é um pouco diferente. Assim, acho que é possível você separar, né, a questão da política monetária da estabilidade financeira, né? Mas como eu disse, né, de qualquer maneira a gente está contratando, né, os acontecimentos estão contratando algum aperto de crédito importante, difícil de quantificar esse aperto, né? É por isso que eu acho que a opcionalidade, né, a opção de você, dos bancos centrais, seja o europeu como o americano, colocarem na mesa a ideia de que talvez seja prudente fazer uma pausa no ciclo para julgar as consequências de tudo o que aconteceu, se tudo que está sendo feito será suficiente para atacar os problemas, e depois, um mês, 40 dias a mais para se voltar, entre aspas, a combater a inflação, não tem nenhum problema. O problema seria você entrar numa espiral negativa de preços de ativos que possam levar a economia para um rumo muito pior, né? Então, acho que são coisas que têm que ser colocadas na balança. Então, assim, acho que pelo fato do Fed estar a uma semana de distância, né, vai ser na quarta-feira da semana que vem, o Fed vai conseguir até mais insumos para fazer esse tipo de julgamento. O ECB que fica bastante complicado, porque é literalmente daqui a algumas horas a decisão, né? E inclusive e olhando o Federal Reserve, hoje nós inclusive tivemos a oportunidade na Bloomberg de ter a opinião do ex-vice chairman, né, do Fed, o Alan Blinder, que foi
vice-chairman da gestão do Alan Greenspan, defendendo manutenção pelo ECB, defendendo manutenção pelo Fed na semana que vem. Ao mesmo tempo que momentos antes da gente vir aqui fazer esse podcast, o Larry Summers, o ex-secretário do Tesouro, falava que no caso do Fed, o que está acontecendo claramente tirava, né, a chance de uma alta de 50, que era uma possibilidade até então, mas ainda, né, sugeriu que o Banco Central deveria, né, continuar com o foco na inflação e favorecendo, portanto, a ideia da alta de 25 pontos base. Mas o ponto que você está colocando, Marcos, que ele chamou a atenção, é exatamente que tipo de efeito isso tem nas condições financeiras, no crédito, né? E se você verifica que para um dado nível do Fed Funds, né, a situação de crédito se deteriorou por uma questão, né, de risco bancário, enfim, de aversão a risco, de escasseamento de liquidez, você tem sim que levar isso em conta, né, e pode significar que você não precisa fazer o mesmo nível de aperto que até então você imaginava. E no caso dos bancos centrais, eles têm também um rito, né, ao qual você não foge, né? Todas as decisões econômicas ou mesmo de política econômica, elas sempre podem ser adiadas, né? Se você vê que as condições não são mais ideais para que você tome aquela decisão, você pode simplesmente não tomar a decisão, né? Ocorre que o rito, né, da política monetária impede que você, por exemplo, adie a reunião, né? Isso não existe, né? Então a reunião vai acontecer. O que você pode é justamente, né, esperar mais um pouco e adiar aquilo que parecia, né, líquido e certo, que era a continuidade da alta de juros, tanto nos Estados Unidos como na zona do euro, e depois, ao longo do tempo, avaliar, né, como esses eventos aí financeiros impactam o setor real. Eu até faria uma lembrança aqui, né, que hoje, no meio dessa confusão, desse estresse de mercado financeiro, saem os dados de varejo norte-americanos referente ao mês de fevereiro, foram números muito fortes. Não só porque fevereiro foi forte, mas houve revisão também dos dados de janeiro para cima, né? Então, o consumidor, que a gente já tinha na cabeça, estava num ritmo muito forte aí de gasto, né? Continuou nessa direção, né? E aqui é importante lembrar ou trazer para quem está ouvindo a gente, que os últimos dados de crédito nos Estados Unidos estão muito fortes pelo lado do consumidor, ou seja, tem uma grande sinalização, uma grande sugestão de que o consumo das famílias está se dando através da despoupança, né, queimando aquilo que ele poupou durante a pandemia, mas também o uso muito de cartão de crédito, de coisas do gênero, né, e que, em última análise, né, se os bancos tiverem uma redução na oferta de crédito, esse processo será interrompido, que, por sua vez, pode ajudar a acalmar a inflação. Então, assim, tem repercussões importantes de política monetária aqui, né? Isso a gente nunca pode perder de vista isso. E, por fim, o comentário sobre o Brasil, e também temos a reunião de política monetária semana que vem, existe aí a expectativa até do anúncio do arcabouço fiscal antes da reunião, e certamente, quando isso ocorrer, viremos aqui comentar. É importante, a meu ver, levar em consideração algo, eu até dei uma declaração na Bloomberg nesse sentido, que até esse momento a gente tinha um ambiente, né, no cenário internacional favorável ao Brasil, com preços de commodities, né, elevados, enfim. Hoje saíram dados de fluxo cambial positivo em fevereiro, positivo no início de março, né, que nos davam, né, um contraponto favorável ao ambiente de incerteza que nós temos vivido aqui, que temos comentado na área da política fiscal, na área da política monetária, enfim, e que isso vinha transcorrendo, né, num mar, né, muito tranquilo do ponto de vista da economia global. E hoje a gente está vendo que tipo de efeito, né, essa instabilidade financeira pode ter, né? A ideia de desaceleração da economia global, afetando bastante o preço das commodities. O preço do petróleo caiu bastante desde o fim da semana passada.
a nossa moeda se desvalorizando para 5,30, quer dizer, colocando o Banco Central num contexto ainda mais difícil, né? Porque se os dados de inflação que comentamos na sexta-feira continuam mostrando, né, uma desinflação muito difícil, muito lenta, né? Ela seria ainda mais difícil se a gente começar a ter um ambiente de aumento de risco global, desvalorização do real, né? Então, o que eu disse na Bloomberg é qual poderia ser a contribuição positiva de tudo isso para nós, né? Fazer com que o governo acorde, né, para a necessidade de dar, né, implementar, de propor uma regra fiscal consistente, que dê tranquilidade aos mercados e aí ajudando, inclusive, na possibilidade do BC vir a cortar juros, aí sim, né, dentro de um contexto de maior segurança, maior disciplina fiscal e, eventualmente, ajudando a economia brasileira a se recuperar mais rapidamente dentro de um contexto global que pode ser, né, menos favorável do que imaginávamos. Bom, falamos muito aqui e tendo mais notícias, mais evidências, voltamos aqui para gravar mais um Ouriço Podcast. Então, obrigado aí, boa tarde a todos e todas. Boa tarde.